O Espírito da Verdade. Estudos e dissertações em torno da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ditado por Diversos Espírito, Estudo 51, Ternura. Capítulo 14, item 3. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada no meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vinha a saber serem lágrimas. Conchegaste-me no colo, como se me transportasses a brandos ninhos, desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulhas nos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigos, afagavas minhas mãos entre as tuas ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a feição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser, em teus braços, a criança pela qual entregaste a vida. E, até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho, mas, como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas, nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu coração, transformado num poema de estrelas. Mei. Estudo 52 a um século. Capítulo 25, item 2. Parte 1. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros. Escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. Parte 2. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela. E leu, Sr. Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava, agora, de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marre. Olhei em torno, contemplando a corrente. E, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A Laure.
Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra, em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Parte 3. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava um mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos, e antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva. Estudo 53, Cura Espiritual. Capítulo 26, item 1. Comece orando. Apresse a luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é alegria no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive os desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. André Luiz. Estudo 54. Que buscais? Capítulo 18, item 10. Que buscais? Jesus, João, capítulo 1, versículo 38. Esta simples indagação do Senhor aos 2 discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do divino mestre qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes. Observa o que dizes. Medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Emanuel. Estudo 55. Assim falou Jesus. Capítulo 6, item 1.
Disse o mestre: buscai e achareis. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Proclamou Cristo: orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Ensinou o mentor divino: não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo, para que o próximo não critique a você. Falou Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Disse o mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma. A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelhasse, de algum modo, à pulga que desejasse reter um cão para si só. Afirmou o Senhor: não é o que entra pela boca que contamina o homem. A pessoa de juízo só come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para rendimento da morte. Ensinou o mentor divino: andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo relaxamento corre por conta do maquinista. Proclamou Cristo: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você, deliberadamente, com uma lata de lixo. Falou Jesus: a cada um será concedido segundo as próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. André Luiz. Estudo 56, por amor à criança. Capítulo 8, item 18. Nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhos das outras. Peçamos às ceareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio, nas promessas do alvorecer. Pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando, por vidraças faustosas, a comida que sobeja desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem, estremunhadas, na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia, assanhada, através dos mulambos que se cobrem, pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres quais pequenas alimárias constantemente batidas pelas varas da injúria e por aquelas outras que caíram, desorientadas, nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e à indiferença, entre os ferros e os castigos do cárcere. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inolvidável do Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. E recordemos, sobretudo, que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo por vindouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Emanuel. Estudo 57, Caridade, e você capítulo 16, item 9. Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo, entretanto, não se demore na posição de comentarista. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Se não, vejamos. Se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo em 5 doses, segundo os seus hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim de um mês haverá mais decisiva medicação para certo doente. Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada 5, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de 2 ou 3 semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. Se você suprimir um maço de cigarros em cada 5 de seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para os irmãos distanciados do conforto doméstico,
Em breve tempo o agasalho devido a eles será mais rico. Se você economizar as peças do vestuário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5, para socorro ao próximo menos feliz, no fim de um ano disporá você mesmo de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça. Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. É possível que você nos responda que o supérfluo é seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho e que o copo e o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa. Você naturalmente está certo na afirmativa e não seremos nós quem lhe contestará semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos, por nós, quanto à direção do próprio destino. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre a caridade e você. André Luiz. Estudo 58. Seja voluntário. Capítulo 20, item 4. Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico, sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine, desde já, livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço, o limiar da era do Espírito. Ressoam os claris da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma a iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Cair Barsutel. Estudo 59, Renúncia. Capítulo 23, item 5. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem, ainda, perceber o amor de Jesus, renuncia à ventura de guardá-los no calor de tua alma, ante o sol da verdade, e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção. Expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco, até o fim dos séculos. Emanuel. Estudo 60, Vozes do Evangelho. Capítulo 11, item 2. Destaque o lado bom dos seres e das coisas. Examine tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro.
Vença o mal com o bem. Auxilie sem exigência. Perdoe 70 vezes 7. Fuja da impertinência. Não se queixem uns contra os outros, para que não sejam condenados. Não se irrite. Faça todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não se imponha. Os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Não pressione ninguém. Atente bem para a lei da liberdade. Ouvide a falta alheia. Lance mão do arado sem olhar para trás. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. André Luiz.